E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Ah, outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma coisa simples para não ficar editando muita coisa, tá? Eu vou colocar as habilidades aqui em algum lugar. Eu não sei ainda. Na edição eu vou pôr em algum lugar aqui. Mas assim, eu vou errar algumas coisas, vou parar, começar de novo. Não vou querer ficar editando muita coisa para não me dar trabalho também na hora de editar, né? Mas vamos lá. O tema aqui hoje é Revolução Industrial e as mudanças sociais que a Revolução Industrial traz, ok? Então, para quem é meu aluno, minha aluna, para que tem as habilidades lá que eu direciono, pega lá as habilidades do módulo 1 para a gente dar uma olhada. A primeira habilidade é conhecer o conceito de revolução. De forma bem simples, o conceito de revolução tem que ser algo em que impacte a vida das pessoas de uma forma grandiosa, de uma forma que traga um processo depois desse evento em que mude completamente, né, a forma que se vivia antes. Então, esse é o conceito mais simples do que é uma revolução. A Revolução Industrial tem esse conceito porque depois que nós entramos numa forma de produção feita por meio das máquinas, então muda tudo, muda a produção em si, né, acelera a produção e tudo mais, mas são coisas que vão além do contexto da indústria, da fábrica, vamos dizer. Vai para a sociedade, muda a forma que as pessoas se relacionam com o seu próprio tempo, a forma em que você tem a classe dominante relacionando-se com a classe dominada, a questão política, os investimentos políticos com relação a isso. Então, assim, a Revolução Industrial provoca uma grande mudança. Tá aí a primeira habilidade, conhecer o conceito de revolução. A segunda habilidade é constatar como a participação política da burguesia no parlamento criou um ambiente favorável à disseminação do liberalismo econômico. Vou parar nesse pontinho aqui. Primeiro, lembrar o que é a burguesia. Burguesia é aquela classe social oriunda ali da parte da baixa idade média que vem do terceiro estado, lembra-se, crescente ali nos burgos e tal, ou seja, relacionado a comércio, a uma classe em ascensão econômica, ou seja, em poder econômico, enriquecendo, né, de forma mais simplificada para você entender. E como que a participação de um parlamento voltado a essa burguesia ajudou a industrialização da Inglaterra? Tem muito estudante que pensa assim, foi a Inglaterra que começou a industrialização, logo foi o Estado inglês, como podemos falar assim, a junção entre o governo, né, enfim. Deixa eu pensar na forma mais simples. A dúvida que o aluno tem é que foi o governo inglês que fez a industrialização? De certa forma, sim e não. Por que sim e não? Porque quem, em sua grande maioria, ali, fez o processo industrial foi o pessoal ligado ao parlamento. E o parlamento faz parte do governo. Mas a iniciativa, como fala ali, favorável à disseminação do liberalismo econômico. Foram membros do parlamento que começaram a indústria, mas foi por meio da iniciativa privada, entendeu? Eles fizeram enquanto pessoa física ali, vamos dizer. Não como uma pessoa política e tudo mais. Vamos para a próxima. O próximo que. E lançando as bases da Revolução Industrial. Então, o que quer dizer lançando as bases da Revolução Industrial? Inglaterra foi a primeira nação, teoricamente, a fazer o processo industrial, vindo por essa iniciativa parlamentar que era composta, né, por pessoas ligadas à burguesia e ao pensamento de liberalismo econômico. Depois, identificar as particularidades políticos, sociais, lembra que o professor sempre coloca o PEC. P é política, E é econômico e o C é cultural relacionado à sociedade. Então, identificar as particularidades políticos sociais. Qual é a particularidade política aqui?
da Inglaterra que está falando. A particularidade política é a Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas, né, dependendo de como você quer tratar esse nome, mas é o processo revolucionário inglês, é uma particularidade inglesa, uma das primeiras, né, nesse processo. Ali a gente coloca, né, Inglaterra, França e tudo mais, então você coloca ali o pioneirismo nesse processo de revolução para a Inglaterra. E depois você tem sociais da Inglaterra. Qual é a questão social? Você vai ter que lembrar dos cercamentos. Lembra dos cercamentos? O processo de cercamento, né? A gente até comentou aquela frase, né? As ovelhas engoliram os homens. É que no campo, né? Deu-se mais espaço para a ovelha ali, a pecuária, e as pessoas que trabalhavam naqueles locais tiveram que se deslocar, né? Para a cidade. Você tem o êxodo rural para procurar emprego. Não tinha mais emprego no campo, de uma forma resumida para você entender. Então, o que, que você tem? Você tem essa questão social do cercamento, fez com que você tinha um montante de pessoas, ou seja, uma quantidade de pessoas vivendo nas cidades que não tinha emprego. Isso quer dizer que eles vão trabalhar de forma barata, mão de obra barata, e mesmo recebendo bem pouquinho, eles também ainda caracterizam como mercado consumidor, certo? E aí já dá abertura para você lembrar o que o professor falou dos 3 M's. A indústria precisa dos 3 M's para se solidificar ali: mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. E essa mão de obra, preferencialmente, a mão de obra barata, certo? Lembrar também que quando a gente fala de mão de obra barata, não é mão de obra escravista, tá? Por quê? Lembra que o processo industrial ele é contrário ao processo de escravização. Por quê? De forma bem simples para você entender, escravizado não recebia salário. Se não recebe salário, não consome também. Então não faz a roda da economia girar porque ele não é mercado consumidor. Entendeu? Então vamos supor assim, se eu tenho, no sistema escravista, por exemplo, eu produzo um móvel, né, e eu tenho 50 pessoas que são livres que compram esse móvel. E eu tenho ao mesmo tempo, só um exemplo, tá, 40 escravizados que produzem. Então eu só tenho 50 pessoas que consomem, esses escravizados não recebem salário. Se eles recebem salários, eu tenho 40 mais 50 pessoas que consomem. Então eu tenho um poder aí, um mercado consumidor maior, beleza? Então já falei, né? A particularidade política, a Revolução Gloriosa, a particularidade social, o processo de cercamentos, analisar os desdobramentos posteriores da Revolução Gloriosa. O desdobramento está associado à segunda habilidade, que é o quê? A Revolução Gloriosa, você tem ali instalado o parlamento com mais força dentro da Inglaterra, esse parlamento tem iniciativa privada, né, liberalista, econômica. Já fechamos. Agora essas duas últimas, para quem está ligado no processo da aula, eu falaria que é o coração do módulo, essas duas últimas. Por quê? O que é o coração do módulo? É o que é mais essencial. Reconhecer os fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês da Revolução Industrial. Você tem que colocar na sua mente que a Inglaterra foi a primeira. Quais foram os fatores? Cercamentos, né? Lembra dos cercamentos. Não vou colocar em ordem aqui não, mas só para você entender. Cercamentos, até mesmo porque eu acho que não dá para você colocar uma ordem, porque é um processo, é um fluxo histórico ali que não dá para você colocar em ordem, no meu ponto de vista. Como eu falei, os cercamentos, as pessoas vão para a cidade sem emprego, porque tem que sair do campo, porque os campos foram cercados para a produção da pecuária, especificamente ali, né, da lã, do carneiro e tudo mais. Vão para a cidade, as pessoas não têm emprego. Não tendo emprego, elas vão aceitar qualquer tipo de trabalho. São mão de obra barata. Mas eles não são escravizados, recebem salários, e aí são mercado consumidor. Esse é um ponto do pioneirismo. Outro ponto do pioneirismo que está ligado aos cercamentos é a produção da lã do carneiro. Matéria-prima. Pronto, fechou a trinca. Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Tá? Outro fator que contribui para o pioneirismo inglês é o quê? O processo político da Revolução Gloriosa, que traz um parlamento burguês ativo no liberalismo econômico, com vontade de fazer a economia industrial funcionar. A última, que é o coração: analisar os impactos da Revolução Industrial para a produção e circulação de povos, produtos e culturas, que eu não vou enfatizar agora, que a gente vai para o outro módulo, que é o módulo 2, que a gente vai falar sobre as transformações que a indústria trouxe. Tá? Vou virar a página aqui, não sei se eu vou cortar, mas se eu não cortar, você vai me ver virando aqui as minhas páginas. O que mostra o módulo 2? A primeira habilidade: analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos e produtos e culturas. Revolução, gente, mudou tudo. O que isso quer dizer? Deixou mais ágil, mais rápido a produção e circulação de produto. Como assim a circulação?
Aqui a gente está fazendo uma análise da revolução como um todo, porque as fases da revolução, de fato, vocês aprofundam mais em geografia, lembra? Então, pensando a Revolução Industrial como um evento histórico, o seu processo acelerou. Você tem a criação de trens, de carros, enfim, trouxe meios de transporte que favorecem o deslocamento de pessoas e produtos. É isso que essa primeira habilidade está querendo que você entenda. E essa circulação de pessoas e produtos fez com que aumentasse o nível cultural das pessoas, a interação entre as pessoas, o chamado intercâmbio cultural. Né? Então, isso por meio do produto. Tá? 2. Conhecer o cotidiano dos trabalhadores ingleses no século XVIII e XIX. Lembra que a gente pensou aí, para quem foi meu aluno tem anotado em algum lugar, se não tem, ou eu esqueci de falar, ou você não anotou, mas nós temos, nesse módulo a gente vai falar especificamente na parte literária, ali na parte de escrita, os textos do Dickens, lembra-se do Charles Dickens, e os textos ali mais científicos do Karl Marx, por exemplo, e assim por diante. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, tá? Vou marcar o coração do módulo. O que é essencial desses módulos? Para quem é meu aluno sabe que na linguagem professorês, essencial quer dizer altíssima chance de ter na prova. Né? Então você tem, qual que é o coração do módulo? Essas três habilidades. Identificar que a burguesia e o proletariado tinham interesses opostos. Já vou voltar aqui, então como não é início de aula, é revisão, você já sabe que aqui eu estou falando do conceito, né, que Marx dá sobre a relação entre a pessoa que é dona da indústria e a pessoa que trabalha na indústria, tá? Eu vou sempre usar esse termo indústria porque é para fixar que é um processo do capitalismo industrial, mas para você entender que nesse processo a gente vai chamar a pessoa que é detentora, que tem a indústria, que é dono, que acumula o capital, o detentor do capital, burguês. E aquele que trabalha, só tem o seu trabalho para oferecer e que, segundo a teoria dele, é altamente explorado, é o proletariado. Então, é identificar que a burguesia e o proletariado têm interesses diferentes nesse processo industrial. Se você não tem muito bem consolidado aí, vai lá nos textos da apostila, vai lá na folha síntese que eu entreguei, vê nos slides que também tem aqui no canal vídeo falando como que você se organiza com os slides para você se aprofundar um pouco mais nessa teoria, tá? Mas por que é o coração daqui? Lembrando, o coração é porque o professor Adriano ama, que ele acha melhor. O coração que eu falo aqui é essencial para a vida do módulo. Para falar das transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial, essa habilidade 3 é você reconhecer, é você estar sendo introduzido à teoria marxista sobre, né, a interação das classes. Então, assim, a gente não está falando de apoiar ou não apoiar, mas entender para saber a importância para o processo. Depois, a segunda, relacionar as condições de trabalho relacionar as condições de trabalho no sistema fabril. Qual era a condição de trabalho no sistema fabril? Principalmente o inicial, né? Antes de todos os escritos de crítica ao sistema capitalista industrial e alguns movimentos para conseguir direitos políticos e econômicos e tudo mais. Bem no início a gente tem que sempre caracterizar com uma jornada de trabalho excessiva, sem muito direito que nós temos hoje, que é férias remuneradas, um descanso específico, um máximo de horas que a gente trabalha. Então, assim, relacionar que essas condições de trabalho nas fábricas, as diversas formas de organização dos operários do século XIX. O que isso quer dizer? Relacionar que é o excesso de exploração no sistema fabril que leva aos movimentos organizados pelos operários, tá, contra esse sistema, querendo mudar esse sistema. E aí, não vou partir para a habilidade 3, mas já vou trazer para o seu conhecimento que aqui se escreve em algum lugar. A gente está falando daqueles movimentos que nós vimos em aula. Quais foram os movimentos? O cartismo, o ludismo, né, o processo das trade unions, lembra disso? Então, é isso aqui que a apostila quer que você saiba, tá? Identificar que, vamos falar de forma mais simples, patrão e funcionário tinham interesses diferentes, esses interesses ficavam um pouco mais aflorados por causa dos ideais de luta operária que o Karl Marx trouxe, e também essa alta exploração do trabalho levou aos movimentos de mudança sobre isso aí. Os movimentos de mudança a gente vai aprofundar muito mais no final deste ano. Para quem é aluno, meu aluno, que você é aluno de qualquer lugar do Brasil, você também está aprendendo o mesmo conteúdo porque é base nacional. A gente só vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre esses aspectos das lutas de classe e tudo mais lá no finalzinho do 8º ano.
A outra habilidade, compreender o conceito de mais-valia, exploração da classe operária e problematizar a relação entre capital e trabalho. Essa aqui é um coração porque eu vou fazer de forma bem simplificada, lembra que eu falei, não é nada acadêmico, é algo bem simples para o aluno, né, de ensino fundamental e médio e até cursinho entender um pouquinho mais a essência. Teoricamente, lembrar que o conceito de mais-valia é eu trabalho um tanto X, mas eu recebo um salário que é por um tanto menos. E não fui tão claro. Deixa eu refazer. Vamos supor, eu recebo um salário que não é condizente ao tanto que eu trabalho. Então eu recebo menos do que eu deveria receber com relação ao meu trabalho. Eu trabalho, sei lá, 14 horas e o que eu recebo é o equivalente só a 8 horas. De 8 para 14, todo esse processo é o que eu trabalho teoricamente de graça, porque a pessoa está lucrando em cima de mim, entendeu? Então, bem exemplificado assim, bem simplório, bem grosseiro para você entender. Vamos supor, eu deveria receber um salário de R$ 2.000, recebo só R$ 1.000. Esse R$ 1.000 que eu deveria receber não estou recebendo, eu estou sendo explorado com relação ao meu trabalho e a pessoa está lucrando em cima do meu trabalho. Aí dá aquela ideia de que o dono da empresa, o dono da indústria, que nessa teoria que a gente está vendo, que é a teoria, né, marxista que a gente viu, o dono, que é o burguês, ele está ganhando não só no produto que ele vende, mas também nas minhas costas no processo de produção, entendeu? Outro ponto que nós temos, acho que eu esvaziei esse aqui de forma simples, né? Compreender o conceito de mais-valia, a exploração da classe operária e problematizar a relação entre capital e trabalho. O que é você problematizar? Você tem que ter a capacidade de pensar o seguinte, nós professores preparando para a vida em sociedade. O que é você problematizar? É você entender que a relação entre o dinheiro e o trabalho é uma questão bem mais complicada do que se parece. E essa relação ao longo da história entre quem é dono da produção do capital e de quem produz nesse processo, ou seja, o capital e o trabalho, vivem ali em impasse de ideias, que a gente vai chamar ali, já introduzindo vocês, nessa dialética, né, nesse diálogo que é bem confrontoso. Beleza? É você entender essa ideia, tá? Acho que foi claro, né? Última, analisar as mobilizações operárias da época. Essas mobilizações que eu estou falando é aquele processo. Cartismo, ludismo, as trade unions e tudo isso ali muito fomentado na nossa análise na sala de aula dentro dos textos de Karl Marx. Deixa eu só folhear aqui, porque vocês sabem, né? Quem é meu aluno sabe que eu dou aula para todos, do sexto ao nono, também dou aula na primeira série do ensino médio de história, e para todo o ensino médio de inglês. Mas de história eu dou aula do primeiro me enrolei, do sexto ao primeiro, eu não quero falar coisa errada, então vou olhar na apostila para eu ver se é realmente isso que eu estou pensando aqui. É isso mesmo. Na página 178, para quem está com a apostila, para quem não está com a apostila, procura em algum lugar que você vai encontrar muitas explicações sobre o conceito de mais-valia. E aí eu quero focar na página 179 para você lembrar sobre o conceito de alienação de trabalho que o Karl Marx traz. Por que eu não estou explicando novamente? Porque essa não é uma aula de explicação, é um direcionamento para você saber assuntos relevantes, assuntos importantes. No meu caso, que sou professor, eu entendo isso como habilidades. Habilidades que você tem que ter para conseguir lidar com o assunto Revolução Industrial. Você tem que ter a habilidade de compreender o processo econômico, o processo político, o processo social, e é isso que eu estou fazendo. Deixa eu voltar nas habilidades. Acabou, tá? Então, essas são as coisas essenciais do módulo 1 e 2, tá bom? Até mais. Vou voltar daqui a pouco, né? Por que daqui a pouco? Se você não vai querer assistir agora, você vai assistir depois, né? Mas é que eu aqui vou gravar tudo de uma vez só. Vou gravar também agora o módulo 3 e 4, tá? Que essa é a divisão que eu faço para a prova. Módulo 1 a 4 é a primeira prova, depois módulo 5 a 7 a segunda prova. É isso aí. Tchau.